Bom dia, queridos alunos do sexto ano, aqui é o professor Silva. Estamos em mais uma videoaula de língua portuguesa. Hoje, completando o sentido da segunda aula, da aula anterior à de ontem, referente aos tempos verbais, nós iremos ampliar os tempos verbais falando do modo subjuntivo. Sem mais delongas, vamos à introdução da nossa videoaula de hoje. O modo subjuntivo é formado por três tempos verbais: o presente, o pretérito imperfeito e o futuro. O presente do subjuntivo é muito empregado em frases exclamativas e expressa desejo ou votos. O tempo presente do modo subjuntivo geralmente é utilizado com expressões tais como convém que, é necessário que, é possível que, tomara que e talvez. Então é comum vocês verem frases iniciando com uma dessas palavras aí. Ou convém que, é necessário que, é possível que, tomara que e talvez. Então, vocês vão marcar a classificação, vão analisar essas questões e entender se o verbo está no tempo presente e no caso do subjuntivo. Para ficar mais claro, vamos ver alguns exemplos que comprovam essa expressividade, de acordo com esse tempo. Primeiro exemplo. É bom que você faça parte do grupo. Segundo, vocês que se entendam. Terceiro, talvez eu compre aquele livro. E quarto, ela quer que eu leia o conto. Percebam que a expressividade, das que eu falei anteriormente, sempre iniciando a frase que está em questão aí. É bom que, vocês que, talvez e ela quer que. Sempre iniciando isso para representar, de forma exclamativa, o tempo presente do subjuntivo. E o pretérito imperfeito? O pretérito imperfeito do subjuntivo costuma ser empregado com a palavra se. Ele pode indicar um fato incerto ou uma condição para que o outro fato ocorra. Por exemplo, vocês vão ver agora uma questão, um exercício, que vocês vão escrever e marcar, que diz muito bem sobre isso. Leia as frases abaixo e relacione cada forma verbal em destaque às explicações a seguir. Letra A. Se eu fosse você, eu leria mais. Temos dois verbos aí, o fosse e leria. Porém, ele inicia com a frase se. Então, nós sabemos que é um pretérito imperfeito. Logo, fosse, ele vem a ser um pretérito perfeito e leria o futuro do pretérito em sequência. Letra B. Duvidei que ele, ou duvidei que ele soubesse a resposta. O verbo soubesse está em questão. Você vai completar as lacunas a seguir com A ou B, indicando de acordo com o slide anterior. Qual das duas frases, letra A ou B, indica um fato incerto? Se for A, marca o Azinho. Se for B, marca o Azinho. Segunda lacuna. Indica uma condição para que outro fato ocorra, letra A ou letra B. Correlação verbal. O pretérito imperfeito do subjuntivo é empregado em frases com mais de um verbo, quando indicar uma condição, uma possibilidade para que outro fato aconteça. O outro verbo deve estar flexionado no futuro do pretérito, do indicativo. Exemplo. Se, que é a palavra iniciando de possibilidade, os alunos gostassem de suspense, poderiam ler obras de Allan Poe. Gostassem, pretérito imperfeito, poderiam, futuro do pretérito no indicativo. Em situações informais, essa correlação pode fugir a essa regra. Observe, situação formal. Se eu fosse você, eu leria mais. Se eu fosse, pretérito imperfeito,
leria mais futuro do pretérito. Já na situação informal, se eu fosse você, eu lia mais. E aí temos o pretérito imperfeito e o futuro do presente. O futuro do subjuntivo é utilizado para indicar condição ou fatos possíveis de ocorrer no futuro. Condições ou fatos possíveis de ocorrer no futuro. As formas verbais desse tempo costumam ser acompanhadas das expressões quando ou se. Pode ser acompanhado de quando ou se. Em situações formais de maior monitoramento da língua, geralmente o futuro do subjuntivo faz correlação com uma forma verbal no futuro do presente indicativo. Por exemplo, quando você ler futuro do presente indicativo, este capítulo entenderá futuro do pretérito, o dilema do personagem. E aí fica a questão de identificação. Finalizando a aula de hoje, livro de língua portuguesa, leitura das páginas 48, 49 e 50. E, dentro de algumas páginas, vocês vão responder os exercícios das páginas 49, que tem leitura, e 50, que também tem leitura. Porém, um extra, que é a página 51. Espero que tenham gostado da videoaula de hoje. Um excelente dia para todos vocês e até a próxima videoaula do professor Silvio Cavalcante, de língua portuguesa.